O ar da fazenda Ouro Verde era pesado com o cheiro de gado doente e a arrogância de seu dono, Gustavo Dutra. Com 45 anos, ele era um homem imponente, com a pele curtida pelo sol e a alma endurecida pelo sucesso. Milionário, dono de centenas de cabeças de gado e de uma das maiores propriedades da região, ele via o mundo de cima. E de cima, sua visão era sempre a mesma. Dinheiro era poder e pessoas eram úteis. Naquele dia, a utilidade de Dona Lúcia, sua faxineira, estava em xeque. Ela, uma mulher de 50 anos com mãos calejadas e um sorriso cansado, tremia enquanto passava o pano no chão de mármore da sala de estar. Gustavo estava ao telefone, a voz grave e áspera reverberando pelo espaço luxuoso. Não me venha com desculpas. Eu quero um veterinário aqui em 24 horas, ou vou processar essa clínica até a falência. Ele desligou, e o som do telefone batendo no gancho foi como um tiro. Seus olhos azuis frios como gelo se fixaram em Dona Lúcia. Lúcia, sua incompetência está me custando caro. Mandei você limpar a sala ontem e o cheiro de mofo ainda está aqui. Perdão, Sr. Gustavo. Eu usei o produto mais forte, mas o mofo está na parede. Eu posso tentar lixar amanhã. Amanhã? Amanhã a minha paciência já terá acabado, Lúcia. Eu te pago para resolver problemas, não para criar. E falando em problemas, por que diabos aquele veterinário da cidade não atende minhas ligações? Dona Lúcia engoliu em seco. Ele está em um congresso, senhor. Talvez se o senhor tentasse a clínica do Dr. Silveira? Dr. Silveira? Aquele velho que cuida de cachorros de madame? O que eu tenho aqui é gado puro sangue. E está morrendo, Lúcia. Você não entende? Morrendo. A voz de Gustavo subiu, carregada de raiva. Dona Lúcia abaixou a cabeça. Seu coração estava apertado, não apenas pela humilhação, mas por um motivo muito mais íntimo e doloroso. Senhor, a minha filha, ela está no último ano de veterinária. Ela poderia... O ar gelado da sala se tornou ainda mais cortante. Gustavo soltou uma risada amarga e desdenhosa. Sua filha? A filhinha da faxineira. Por acaso ela já salvou um rebanho de centenas de milhões de dólares antes? Por favor, Lúcia, vá fazer o seu trabalho e pare de me encher com suas bobagens. As palavras dele foram como facas. Dona Lúcia sentiu as lágrimas se formarem, mas as segurou. Seu orgulho materno a impedia de mostrar fraqueza. Ela se calou, pegou o balde e se retirou, a dignidade amassada, mas não quebrada. Na cidade grande, a 300 quilômetros dali, a filha de Dona Lúcia, Isabela, de 22 anos, estava em seu apartamento minúsculo, cercada por livros e anotações. Isabela era o oposto de Gustavo. Com o cabelo castanho claro preso em um coque despojado e os olhos verdes cheios de vida, ela era a imagem da determinação e da empatia. Ela respirava medicina veterinária. Seu sonho era abrir um abrigo para animais de rua, e a cada dia ela lutava para torná-lo realidade. Seu telefone tocou. Era sua mãe. A voz de Dona Lúcia estava embargada. Mãe, o que houve? A senhora está chorando? Não, minha filha. É só... O senhor Gustavo, ele... Os animais dele estão doentes e ele está muito irritado. Me humilhou na frente de todo mundo. A raiva de Isabela cresceu. Ela conhecia a história do fazendeiro rico e arrogante que maltratava sua mãe. De novo, mãe. Por que a senhora ainda trabalha para esse homem? É o único trabalho que paga bem e me deixa perto da senhora, no final de semana. E agora ele não tem mais a quem recorrer. Os veterinários da região estão ocupados. Falei de você, mas ele só... Riu. Isabela sentiu o coração apertar. A humilhação que sua mãe sofria era a sua própria humilhação. Mas além da raiva, havia algo mais. Um desafio. Uma oportunidade. Mãe, mande o endereço dele. Eu vou. O quê? Não. Isabela, ele não vai te aceitar. Ele é um homem difícil, grosseiro. Eu não vou por ele, mãe. Eu vou pelos animais. E se ele rir, ele vai rir na minha cara, não na sua. Dona Lúcia tentou argumentar, mas a determinação na voz de Isabela era inabalável. Ela sabia que a filha era como ela, forte e resiliente. No dia seguinte, Isabela fez uma viagem de 3 horas de ônibus. A paisagem urbana foi lentamente substituída por campos verdes e estradas de terra. Quando o ônibus parou,
Ela desceu em frente a um portão de ferro maciço com um brasão dourado. Ouro Verde. Ela tocou o interfone e uma voz grave respondeu. O que quer? Eu sou Isabela, a filha da Lúcia. O senhor me esperava? O silêncio do outro lado foi longo, carregado de surpresa e, possivelmente, de desprezo. A voz retornou, ainda mais seca. Passe o portão e vá para o galpão principal. Se não for capaz de se defender de um cachorro, dê meia volta. Isabela não recuou. Ela sabia que o teste não era com um cachorro, mas com ele. Com a arrogância de Gustavo Dutra. Ela caminhou por uma estrada de cascalho, admirando a beleza da fazenda, mas sentindo a frieza que emanava dela. Chegando ao galpão, encontrou Gustavo de pé, com os braços cruzados, observando um bezerro fraco deitado na palha. Seu olhar foi de desprezo quando a viu. Então, a filhinha da Lúcia realmente veio. Veio brincar de veterinária na minha fazenda. O tom de escárnio era palpável, mas Isabela, com a cabeça erguida, o encarou. Eu não vim brincar, senhor. Vim trabalhar. E, a julgar pelo cheiro e pelos sintomas, não temos muito tempo. Ela se ajoelhou ao lado do animal, ignorando a postura arrogante de Gustavo. Seu olhar, antes focado no fazendeiro, agora estava inteiramente voltado para o bezerro. Era um olhar de conhecimento, de cuidado e, acima de tudo, de compaixão. Gustavo se aproximou, sua expressão de deboche começando a se misturar com uma ponta de curiosidade. Ele nunca tinha visto alguém tão calmo e confiante perto de seus animais. Ele esperava uma garota tímida, assustada, mas o que ele encontrou foi uma profissional. O primeiro embate de vontades e personalidades tinha acabado de começar, e o destino de Ouro Verde e de seus corações estava em jogo. Isabela ignorou a presença imponente de Gustavo e se concentrou no bezerro. Suas mãos, delicadas mas firmes, examinaram o animal. Ela cheirou o feno, observou a secreção nasal e as fezes, tudo com uma precisão assustadora para quem Gustavo considerava uma amadora. Ele, acostumado a comandar e a ser obedecido, estava surpreso. Aquela garota não demonstrava medo, apenas uma competência silenciosa que o irritava e, ao mesmo tempo, o intrigava. É uma bactéria, e pelo que vejo, é a Pasteurella multocida, muito agressiva e contagiosa. Ela disse levantando-se. Seus olhos verdes se encontraram com os azuis dele. Ele precisa de antibióticos fortes e de isolamento imediato. Se não tratarmos o rebanho inteiro, o surto se espalhará para os outros lotes. Gustavo cruzou os braços. A voz dela era calma e segura. Mas ele não podia admitir que a filha da faxineira tinha a razão. Como pode ter tanta certeza? E por que os outros veterinários não diagnosticaram isso? Porque eles provavelmente não vieram até aqui para ver de perto. Olhar um animal doente pela internet ou por telefone não substitui a experiência. Seus gados estão com pneumonia e septicemia. A bactéria ataca o sistema respiratório e o sanguíneo. É uma corrida contra o tempo. Gustavo sentiu uma pontada de incômodo. Ela estava certa. Todos os outros veterinários haviam tentado diagnosticar a doença à distância, com base nas descrições de seus funcionários. Nenhum deles havia se dado ao trabalho de vir até a fazenda, que ficava em uma área isolada. E o que você propõe? Que eu compre uma montanha de antibióticos e injete em todo o meu gado com base no seu achismo? Ele zombou. Isabela suspirou, mas manteve a calma. Não é achismo. É ciência. Preciso de um microscópio para confirmar, mas as evidências são claras. E não, o senhor não vai injetar nada. Eu vou, e preciso de ajuda. Alguém para me auxiliar na aplicação. E alguém para isolar os animais doentes. A palavra ajuda soou como um insulto para Gustavo. Ele não pedia ajuda, ele dava ordens, mas a situação era crítica. Ele olhou para o bezerro, que respirava com dificuldade. Por mais que seu orgulho gritasse para que ele a expulsasse dali, a vida de seus animais era mais importante. Tudo bem, ele cedeu, a contragosto. Faça o que precisar. Mas se um animal se quer morrer por sua causa, você e sua mãe vão pagar por isso. A ameaça não a assustou. Isabela sentiu um alívio. Era a abertura que ela precisava. Não se preocupe, senhor. Nenhum animal vai morrer por minha causa. Ela passou o resto do dia correndo de um lado para o outro. Com a ajuda de um dos funcionários da fazenda,
que estava visivelmente aliviado por ver alguém com conhecimento real sobre a doença, Isabela montou um pequeno laboratório improvisado. Ela coletou amostras, examinou sob a lente de um microscópio portátil que carregava e, ao final do dia, confirmou o diagnóstico. Gustavo, de seu escritório, a observava pela janela. Ela estava coberta de poeira e suor, mas sua energia não diminuía. O cabelo, antes em um coque, agora estava solto com algumas mechas grudadas em seu rosto. Ela era diferente de qualquer pessoa que ele conhecia. Não havia nela a futilidade e o interesse que ele via nas mulheres com quem se relacionava. Ela era puro trabalho, pura dedicação. À noite, Gustavo a encontrou na cozinha. Ela estava sentada à mesa, exausta, comendo um sanduíche que a cozinheira da casa havia preparado. "Você não vai para casa?" ele perguntou, sua voz menos áspera do que o normal. Isabela o olhou. "Não, o tratamento precisa ser contínuo. Vou dormir no galpão perto dos animais." "O quê? Você vai dormir com o gado? Isso é um absurdo!" ele exclamou, voltando à sua postura de superioridade. "Não é absurdo, senhor. É responsabilidade. Não posso deixá-los sozinhos. E, por favor, me chame de Isabela." Gustavo se calou. Aquele nome, Isabela, soava de uma forma estranha em seus lábios. Ele se viu em uma situação inusitada. Estava oferecendo um quarto luxuoso para a filha de sua faxineira, e ela estava recusando para dormir no chão, com os animais doentes. "Tudo bem," ele disse resignado. "Faça como quiser." Ele se virou e saiu, mas uma nova semente de algo, talvez respeito, havia sido plantada em seu coração. No dia seguinte, a rotina foi a mesma. Isabela cuidou dos animais. Gustavo a observou à distância. A cada animal que se recuperava, a expressão de Gustavo mudava. A arrogância se misturava com o alívio, e o desprezo com uma ponta de admiração. Ele estava testemunhando um milagre. Não era apenas a cura dos animais, mas a transformação de sua própria visão sobre as coisas. Uma tarde, ele a encontrou sentada no chão, encostada na parede do galpão, comendo uma maçã. Seus olhos estavam fechados. Ela parecia tão frágil e ao mesmo tempo tão forte. "Você não dormiu, não é?" ele perguntou. Ela abriu os olhos e o viu parado à sua frente. "Só um pouco. Mas os bezerros já estão melhorando. O senhor pode vir ver. A febre está baixando." Gustavo se ajoelhou ao lado dela. Pela primeira vez, ele estava no mesmo nível que ela, não acima. Ele tocou na testa de um dos bezerros e sentiu o calor diminuir. Um sorriso sutil se formou em seus lábios. O primeiro que Isabela via. E era um sorriso que não carregava deboche. Era genuíno. "Você é boa," ele murmurou quase para si mesmo. "Muito boa." As palavras de Gustavo foram como um bálsamo para o cansaço de Isabela. Ela sorriu, um sorriso sincero e exausto. "Eu amo o que eu faço, senhor," ela disse. "Eles não são apenas gado para mim. São vidas." Aquelas palavras acertaram Gustavo em cheio. Para ele, os animais sempre foram apenas negócios. Vidas? Aquele conceito era novo para ele. Ele se sentiu pequeno, mesquinho, e, ao lado daquela garota, que não tinha nada além de sua paixão e seu conhecimento, ele se sentiu humano. E essa humanidade era algo que ele havia esquecido há muito tempo. De repente, um dos bezerros que já estava se recuperando se assustou com um barulho e tentou correr, se enroscando em uma cerca. Isabela se levantou rapidamente para ajudá-lo, mas um espinho grande e afiado de um arbusto próximo perfurou a pele de sua mão. Ela soltou um gemido de dor e a mão começou a sangrar. Gustavo se levantou num rompante. "Você está sangrando? Vamos para casa agora." Ele segurou sua mão com cuidado, mas com firmeza, e a conduziu para a casa grande. Ela o seguiu, surpresa com a reação dele. Ele não estava mais irritado nem arrogante. Havia uma preocupação genuína em seu rosto. Pela primeira vez, ele a via não apenas como a filha da faxineira, mas como uma mulher ferida que precisava de ajuda. E para Isabela, pela primeira vez, ele não era apenas o fazendeiro de gelo. Ele era apenas Gustavo. A grande casa, antes um lugar de tensão para Isabela, agora parecia um refúgio. Gustavo a guiou até o seu escritório, um espaço com estantes de carvalho maciço e um aroma de couro e livros antigos.
Ele assentou em uma poltrona de veludo e, sem hesitar, pegou uma caixa de primeiros socorros. A grosseria e o desdém haviam desaparecido, substituídos por uma concentração quase assustadora. Ele limpou a ferida com um antisséptico. E Isabela se contraiu de dor. Vai doer um pouco, ele murmurou, e a voz dele, antes uma arma, era agora apenas uma preocupação. Tudo bem, ela respondeu, observando-o. Suas mãos, acostumadas a manusear o aço e o gado, eram surpreendentemente gentis ao enfaixar a mão dela. Ele não olhava para ela, mas para a ferida, como se fosse um problema a ser resolvido. No entanto, o cuidado com que ele agia não passava despercebido. Você não precisava ter feito isso. Eu soube que o espinho não era venenoso, ele disse, quebrando o silêncio. Isabela sentiu o coração acelerar. Ele estava tentando se justificar, um sinal de vulnerabilidade que ela nunca imaginou ver. Qualquer um se preocuparia. Ela respondeu, a voz mais baixa. Eu não sou qualquer um, ele disse, e o tom de arrogância estava de volta. Mas não durou. Sou o dono deste lugar. A responsabilidade é minha, ela sorriu. E a minha é com os animais. Obrigada, senhor. Gustavo. Ele a encarou por um momento e o silêncio se estendeu. Isabela sentiu o peso do olhar dele. Não mais um peso de julgamento, mas um de análise. E pela primeira vez, ela notou a beleza rústica dele. Os olhos azuis profundos, a barba por fazer que suavizava os traços fortes do maxilar, as cicatrizes nas mãos que contavam histórias de trabalho duro. Ele não era apenas um fazendeiro de gelo. Havia um homem ali, um homem solitário e cheio de camadas. A cozinheira já preparou o seu jantar, ele disse, quebrando o feitiço. É melhor você comer e descansar. Não vou ter o seu trabalho sendo prejudicado pela sua imprudência. Ela assentiu, e a ferida em sua mão parecia menos dolorosa do que a complexidade de sua interação com ele. Naquela noite, Isabela foi para o quarto de hóspedes, um espaço luxuoso, mas vazio. Ela sentiu falta do cheiro da terra e do gado, da proximidade com os animais. Gustavo havia lhe dado conforto, mas ela sentia que estava se afastando de sua missão. Nos dias que se seguiram, a rotina de trabalho continuou. Mas algo havia mudado. Gustavo não a observava mais à distância. Ele se juntou a ela no galpão, ajudando a segurar os animais para a aplicação de medicamentos, carregando sacos de ração e até mesmo limpando as baias. Ele parecia um homem diferente. A princípio, os funcionários ficaram chocados ao ver o patrão, antes tão distante, com as mãos na massa. Mas logo a presença dele se tornou a coisa mais natural do mundo. Uma tarde, enquanto limpavam juntos uma baia, Gustavo quebrou o silêncio. Meu pai me ensinou que o gado é como ouro, ele disse, sua voz rouca. Ele me ensinou a ser duro, a não ter emoções. A emoção era sinal de fraqueza. Isabela parou de trabalhar e o olhou. Ouro não tem coração. Vidas sim. Ele parou também, o olhar perdido no horizonte. Você não sabe como é ter a responsabilidade de um império. De ter que ser o mais forte. De ter que ter sucesso. O fracasso não é uma opção. O fracasso é parte do sucesso, senhor. Às vezes é preciso cair para aprender a se levantar. E ser forte não é não ter emoções, é ter controle sobre elas. Ele a encarou. Aquele olhar de admiração, que antes era apenas uma ponta, agora era um sentimento claro e crescente. Você é uma garota de sorte, Isabela. Sua mãe te ensinou algo que eu nunca aprendi. Minha mãe me ensinou a ter empatia, e o senhor, em sua maneira, tem me ensinado a ter paciência, ela disse, e um sorriso brincou em seus lábios. O trabalho de Isabela estava dando resultado. A maioria dos animais havia se recuperado, e os poucos que ainda estavam doentes mostravam sinais de melhora. O sorriso de alívio no rosto de Gustavo se tornou mais frequente. O gelo que o envolvia estava derretendo, e Isabela sentia-se a causa disso. Uma noite, durante o jantar, Gustavo se sentou à mesa com ela. A cozinheira serviu uma refeição farta, e o silêncio entre eles não era mais constrangedor. Era confortável. Eu liguei para a sua mãe, ele disse de repente. Isabela largou o garfo. O quê? Por quê? Eu me desculpei por ter sido um idiota, por tê-la humilhado.
Isabela ficou sem palavras. As lágrimas se formaram em seus olhos, não de tristeza, mas de uma felicidade avassaladora. O homem que havia humilhado sua mãe, o mesmo homem que ela havia odiado de longe, agora pedia desculpas. A redenção para Gustavo parecia tão assustadora quanto a doença dos seus animais, mas ele estava disposto a enfrentá-la. Gustavo viu as lágrimas dela e se levantou, caminhando até a janela. Ele sentia-se exposto, vulnerável. Aquele era o maior passo que ele havia dado em anos. Eu não estou acostumado a fazer isso, ele confessou. Eu não sei como agir. Isabela se levantou e caminhou até ele. Você agiu com o coração, e isso é o mais importante. Ela tocou o braço dele, um gesto de conforto, e naquele toque, a distância entre eles se dissolveu. A eletricidade, antes um choque de personalidades, agora era uma corrente silenciosa, mais poderosa. O fazendeiro de gelo e a filha da faxineira. O destino havia colocado os dois no mesmo caminho. E a jornada, eles sabiam, estava apenas começando. A fazenda Ouro Verde, que antes ecoava com a atenção e o silêncio de Gustavo, agora era preenchida por risadas e conversas. A proximidade forçada pelo trabalho havia transformado a relação entre Gustavo e Isabela. A cada dia que passava, eles descobriam novas facetas um do outro. Gustavo, antes um homem de poucas palavras e olhares duros, se pegava contando histórias de sua infância no campo, dos desafios de seu pai e das dificuldades que enfrentou para manter a fazenda. E Isabela, que o via apenas como um chefe arrogante, agora via o peso de sua história em seus ombros. O surto bacteriano estava quase totalmente controlado. O gado estava recuperado e a fazenda voltava à sua rotina. Mas Isabela, em vez de arrumar suas coisas e ir embora, sentia-se estranhamente à vontade. A cada pôr do sol, ela e Gustavo se sentavam na varanda da casa, com uma caneca de café fumegante, observando a beleza do campo. O silêncio entre eles não era mais desconfortável. Era o silêncio de duas almas que se entendiam sem precisar de palavras. Uma noite, enquanto o céu se pintava de tons alaranjados e roxos, Gustavo a surpreendeu com uma pergunta. Você vai voltar para a cidade amanhã? Isabela o olhou, e a pergunta a pegou de surpresa. Ela não havia pensado sobre isso. Eu acho que sim. Meus estudos estão me esperando. E minha mãe deve estar com saudades. Gustavo acenou com a cabeça. O ar entre eles ficou tenso. Ele parecia ter algo a dizer, mas as palavras não saíam. Eu posso te levar, ele disse por fim. A estrada é longa. É mais seguro no meu carro do que no ônibus. O gesto era mais do que uma simples oferta de carona. Era um desejo de prolongar a presença dela. Isabela sentiu o coração bater mais forte. Ela assentiu. E a noite continuou em um silêncio carregado de emoções não ditas. No dia seguinte, a viagem para a cidade foi silenciosa. O luxuoso carro de Gustavo, que antes seria intimidante, agora parecia apenas mais um detalhe. Isabela olhava a paisagem passando pela janela e sentia um nó na garganta. Ela estava indo para casa, mas não se sentia completa. Parte dela ficaria na fazenda, com o cheiro da terra e, mais importante, com ele. Quando chegaram ao pequeno prédio onde moravam, Dona Lúcia estava na portaria. Ao ver o carro, ela ficou tensa, mas quando viu Gustavo descer e abrir a porta para a filha, seu rosto se encheu de surpresa. Gustavo, o homem que havia humilhado-a, agora a olhava com respeito. Dona Lúcia, ele disse com a voz grave, mas educada. Eu queria pedir desculpas novamente, desta vez pessoalmente pela forma como a tratei. Dona Lúcia sentiu os olhos marejarem. Não se preocupe, senhor. O senhor já pediu desculpas para a minha filha. Isso já valeu mais do que 1000 palavras. Não, eu fui injusto. E sua filha? Ela salvou a minha fazenda. Eu tenho uma dívida com vocês. Isabela, que assistia à cena, sentiu uma onda de emoção. Ele não estava apenas pedindo desculpas. Estava reconhecendo o valor de sua família. Gustavo se virou para Isabela. Isabela, o trabalho no campo é muito. Preciso de um assistente para me ajudar a monitorar a saúde dos animais. Se você aceitar, eu poderia te contratar para trabalhar para mim nos fins de semana e nas férias. Sua mãe também pode continuar trabalhando para mim, mas como funcionária fixa, com todos os benefícios.
As palavras de Gustavo foram como um raio de sol em um dia cinzento. Isabela não hesitou. Ela e sua mãe teriam uma vida melhor. Sua paixão pela veterinária teria um espaço. E mais importante, ela teria um motivo para voltar para a fazenda. Eu aceito, ela disse, um sorriso genuíno se abrindo em seu rosto. Gustavo sorriu de volta. Era um sorriso que ela nunca tinha visto. Um sorriso que chegava aos seus olhos. Ótimo. Eu te ligo para acertarmos os detalhes. Ele entrou no carro e partiu. Isabela e Dona Lúcia entraram no apartamento. E o alívio era palpável. A vida delas estava prestes a mudar. A humilhação havia se transformado em uma oportunidade. E a filha da faxineira, agora, era a assistente do fazendeiro. Nos dias seguintes, Isabela e Gustavo se falavam por telefone, discutindo planos para a fazenda. As conversas, que deveriam ser apenas sobre trabalho, se estendiam por horas. Eles falavam sobre a vida, sobre seus sonhos. Ele, sobre os novos planos para a fazenda, e ela sobre seu sonho de abrir um abrigo para animais. O tempo passou, e a primeira visita de Isabela à fazenda, já como funcionária, chegou. Ao chegar, ela sentiu a mesma sensação de pertencimento que sentiu na primeira vez. Mas agora era diferente. Ela estava voltando para casa. Gustavo a recebeu com um sorriso. Bem-vinda de volta. É bom estar de volta, ela respondeu. Naquele momento, em meio aos cheiros do campo e ao som dos animais, eles perceberam que a jornada deles era mais do que uma relação de trabalho. O fazendeiro de gelo havia derretido, e a filha da faxineira havia encontrado, além de um trabalho, um novo lar e um novo afeto. Os meses seguintes foram uma dança delicada entre o trabalho e o afeto. Isabela passava os fins de semana e as férias na fazenda. E a cada visita, a linha que separava o profissional do pessoal se tornava mais tênue. O galpão, antes seu principal local de trabalho, era agora o cenário de conversas e risadas. Gustavo, com sua nova humildade, aprendia com Isabela sobre a medicina veterinária moderna e, em troca, ensinava-lhe os segredos do campo, a sabedoria ancestral da terra. Ele a levava para cavalgar ao nascer do sol, para ver os campos que se estendiam até onde a vista alcançava. Nessas manhãs, a luz dourada iluminava não apenas a paisagem, mas também as expressões de alegria no rosto de Isabela e o sorriso, cada vez mais frequente, no rosto de Gustavo. Eles falavam sobre tudo e nada, desde os planos para a criação de um novo lote de gado até os sonhos de infância de Isabela e as lutas solitárias de Gustavo. Uma tarde, enquanto caminhavam pela fazenda, Isabela notou a ausência de uma velha árvore, um carvalho centenário que ela se lembrava de ver em suas primeiras visitas. "O que aconteceu com a árvore?" ela perguntou. Gustavo parou e a sombra de um pesar passou por seu rosto. "Ela morreu. Uma doença no tronco. Não consegui salvá-la." A voz dele era baixa, carregada de uma emoção que ele raramente demonstrava. "Eu cresci com aquela árvore. Meu pai me ensinou a ler a sombra dela." Isabela sentiu o coração apertar. Ela tocou gentilmente o braço dele. "O senhor tentou. Isso é o que importa." Ele a encarou. E naquele momento de vulnerabilidade, a conexão entre eles se aprofundou. Ele não era apenas um fazendeiro, mas um homem que sentia a perda de uma árvore como a de um amigo. A aproximação não passou despercebida pelos funcionários. Dona Lúcia, que agora trabalhava na casa com um contrato formal e mais respeito do que jamais teve, observava a filha e o patrão com uma mistura de preocupação e esperança. Ela sabia que Gustavo era um homem de coração bom, mas também sabia o quanto o passado dele o havia endurecido, e temia que Isabela se machucasse com essa relação de classes tão desigual. Em um dos fins de semana, Dona Lúcia preparou o almoço para Gustavo e Isabela. A mesa, antes ocupada por Gustavo em silêncio, agora era um lugar de partilha. Ele elogiou a comida de Dona Lúcia e ela, surpresa, sorriu, pela primeira vez sem o peso do medo ou da subserviência. "Sua mãe é uma cozinheira e tanto." "Isabela," ele comentou, olhando para Dona Lúcia com genuína admiração. Dona Lúcia sentiu-se valorizada. "Obrigada, Sr. Gustavo. O senhor sempre foi muito gentil."
Não, dona Lúcia, eu fui um completo idiota. A gentileza é sua e de sua filha. As palavras de Gustavo foram como uma redenção completa. Ele não se desculpava apenas para Isabela, mas para a mulher que, por anos, havia servido sua casa com dignidade e silêncio. Isabela via o homem que a cada dia se revelava a ela. Ele já não era o fazendeiro de gelo. Ele era Gustavo. E ela sentia por ele um afeto que ia além da amizade. Era um sentimento de carinho, de cuidado e, em silêncio, de algo mais. Uma noite, durante uma tempestade, a energia da fazenda caiu. No escuro, iluminados apenas pela luz de velas, Isabela e Gustavo se sentaram na sala de estar. O som da chuva batendo nas janelas era o único som, e o silêncio entre eles era preenchido por uma tensão palpável. Obrigado por ter vindo, ele disse, a voz quase um sussurro. Você mudou as coisas por aqui. Os animais estão saudáveis. E o senhor parece mais feliz. Eu estou, ele confessou. E não é por causa dos animais. É por sua causa. Ele se levantou e caminhou até a lareira. O fogo crepitava, lançando sombras dançantes na sala. Ele se virou e a encarou. E a intensidade de seu olhar fez o coração de Isabela pular uma batida. Eu te vejo, Isabela. Vejo sua força, sua bondade, sua paixão. E vejo que a minha vida estava incompleta antes de você chegar. As palavras, tão diretas, a pegaram desprevenida. A respiração de Isabela ficou presa na garganta. Ele havia derrubado todas as barreiras. Gustavo se aproximou e o som da chuva e do fogo se tornou um eco distante. Eu não sei o que isso significa, mas eu sei que eu não quero mais uma vida onde eu não te tenha por perto. Ele tocou seu rosto, e o gesto foi de uma ternura inesperada. Isabela fechou os olhos, sentindo o calor da mão dele. As diferenças, a classe social, o passado, tudo havia sumido. Só existia o presente e a certeza de que algo novo e profundo estava nascendo entre eles. O fazendeiro de gelo, enfim, havia se apaixonado. E a filha da faxineira? Ela havia encontrado o amor onde menos esperava. A tempestade, que no exterior batia com fúria, no interior da casa parecia ter selado um pacto silencioso. Isabela e Gustavo se beijaram. Não foi um beijo de paixão avassaladora, mas um de descoberta, de alívio, como se duas almas perdidas finalmente tivessem encontrado o caminho de volta para casa. Era o selo de tudo o que havia sido dito e sentido nos últimos meses. O medo, a incerteza e as barreiras sociais se dissolveram na ternura daquele momento. Quando o beijo terminou, eles se olharam, e o silêncio que se seguiu não foi mais de hesitação, mas de contentamento. A luz fraca da vela revelava um novo brilho nos olhos de Gustavo, e um sorriso tímido nos lábios de Isabela. Ele começou, a voz rouca. Shh! Ela o interrompeu colocando um dedo em seus lábios. Não diga nada, apenas... Vamos aproveitar o momento. Ele assentiu e a levou para a lareira, sentando-se no chão ao lado dela. Eles ficaram ali, abraçados, o calor do fogo e do corpo um do outro se misturando, enquanto a tempestade lá fora, aos poucos, se acalmava. Pela primeira vez em anos, Gustavo sentiu-se em paz. Não era a paz do dinheiro ou do poder, mas a paz da alma. No dia seguinte, a luz do sol revelou um novo começo. A fazenda estava coberta por uma névoa matinal, e a grama brilhava com as gotas da chuva. Gustavo e Isabela saíram de mãos dadas para o galpão. O gesto simples era um manifesto de sua nova relação. Os funcionários que os viram não ousaram comentar, mas os sorrisos em seus rostos diziam tudo. A felicidade do patrão era a felicidade da fazenda. A partir de então, a vida na Ouro Verde ganhou uma nova cor. As conversas de trabalho se misturavam com carinhos e olhares de cumplicidade. Isabela, que antes vinha para a fazenda a trabalho, agora vinha para ver Gustavo, o homem que ela amava. E ele, o fazendeiro antes solitário e rústico, tinha o coração preenchido pelo amor da filha de sua faxineira. O romance, no entanto, não ficou restrito ao paraíso da fazenda. A vida na cidade trouxe novos desafios. O primeiro encontro formal de Gustavo e Isabela foi em um restaurante luxuoso. Ele estava impecável em um terno sob medida, e ela em um vestido simples, mas elegante.
As pessoas os olhavam. Ele, o empresário milionário, e ela, a garota desconhecida. Os olhares de julgamento eram palpáveis. Em um momento, enquanto ela se levantava para ir ao banheiro, Isabela ouviu a conversa de duas mulheres em uma mesa próxima. Quem será que é aquela mulher? Ele nunca é visto com as mesmas pessoas. Achei-a um pouco simples demais para ele. Talvez seja uma funcionária. As palavras a atingiram como flechas. Ela era a filha da faxineira. E por mais que o amor de Gustavo fosse real, a sociedade não o aceitaria. A diferença de classes era uma barreira invisível, mas poderosa. Quando ela voltou à mesa, seu sorriso havia sumido. Gustavo percebeu imediatamente. O que foi? Nada, apenas... A gente não se encaixa aqui, Gustavo. Ele segurou a mão dela. Isabela, olhe para mim. Eu não ligo para onde nos encaixamos. Eu me encaixo com você. E se alguém não gostar, esse é um problema deles, não nosso. Ele se inclinou e a beijou na frente de todo mundo. Não havia medo ou hesitação. Aquele beijo era uma declaração de guerra à sociedade e a prova de que o amor dele por ela era mais forte do que qualquer preconceito. Os burburinhos cessaram e Isabela sentiu seu coração se encher de um amor avassalador por aquele homem que a defendia, não com palavras, mas com atitudes. No retorno para casa, no carro de Gustavo, Isabela sentiu que a vida deles era como aquela viagem, uma jornada de superação de obstáculos. E ela estava disposta a enfrentar qualquer um, desde que fosse ao lado dele. Em sua casa, Dona Lúcia esperava. Ela viu nos olhos da filha o amor e a alegria, mas também a incerteza. Mãe, eu e o Gustavo, estamos juntos. Dona Lúcia suspirou, mas não com tristeza. Ela abraçou a filha com força. Eu já sabia, minha filha. E eu sei que ele é um homem bom, mas saiba que o caminho não será fácil. A sociedade, minha querida, é cruel. Isabela a olhou. Eu sei, mas ele me ama. E eu o amo. E isso é o que importa. A relação deles se tornou uma prova de que o amor pode superar qualquer barreira. O fazendeiro de gelo, antes um homem de negócios, era agora um homem de coração. E a filha da faxineira, antes uma simples estudante, era agora a mulher amada de um dos homens mais ricos da região. A história deles era apenas o começo. E o destino reservava ainda mais reviravoltas para o casal. O romance de Gustavo e Isabela florescia, mas os desafios da diferença de classes não se resumiam a olhares de estranhos em restaurantes chiques. A notícia do namoro se espalhou como um incêndio na pequena cidade. Os amigos de Gustavo, em sua maioria fazendeiros ricos e empresários arrogantes, não conseguiam entender a loucura do amigo. Gustavo, você ficou louco? Uma filha de empregada? Você é um dos homens mais cobiçados da região, diziam deles em um jantar de negócios. Gustavo, que antes se unia a eles nas piadas e na arrogância, agora respondia com uma calma gélida. Ela não é uma filha de empregada. Ela é Isabela, e ela tem mais caráter e dignidade do que todos vocês juntos. A defesa de Isabela era tão firme que os amigos se calavam, surpresos com a mudança do fazendeiro. No entanto, o desprezo continuava, expresso em olhares e sussurros. A alta sociedade da região, que sonhava em casar suas filhas com Gustavo, o via como um traidor. Isabela sentia o peso de tudo isso. Ela sabia que, por mais que Gustavo a amasse, ela seria a filha da faxineira para sempre. O carinho e a proteção dele eram a sua única armadura contra as críticas e o preconceito. Mas em seu coração, ela temia que a pressão social, aos poucos, desgastasse o amor deles. Sua mãe, Dona Lúcia, era sua maior confidente. Em um dos finais de semana, enquanto lavavam louça juntas, Isabela desabafou. Mãe, eu fico com medo. Medo de que ele se canse, de que ele se arrependa. Ele já perdeu amigos e está sendo ridicularizado por minha causa. Dona Lúcia a abraçou. Minha filha, o amor verdadeiro não se cansa. E a felicidade dele não está na aprovação dos outros, mas em estar com você. O Sr. Gustavo está se tornando um homem melhor por sua causa. Nunca se esqueça disso. Enquanto a vida social de Gustavo se tornava mais solitária, sua vida na fazenda se enchia de luz. Ele não se importava mais com os jantares de gala ou as festas da alta sociedade.
Sua maior felicidade era passar as noites com Isabela, no galpão, vendo o pôr do sol, ou no escritório, planejando o futuro da fazenda. Ele a consultava sobre tudo, desde a compra de novos equipamentos até o bem-estar dos animais. A confiança dele nela era absoluta. Um dia, Gustavo a surpreendeu com uma proposta de trabalho mais formal. Isabela, eu não quero que você seja apenas minha assistente nos fins de semana. Eu quero que você se mude para cá. Quero que você venha morar na fazenda. Eu posso montar um consultório veterinário para você aqui, com toda a tecnologia que você precisa. Você pode continuar os seus estudos à distância, ou se transferir para uma faculdade mais próxima. O que você acha? A proposta a pegou de surpresa. Mudar para a fazenda, viver com Gustavo, era um sonho, mas também um passo gigante. Ela pensou na mãe, na vida que teriam. Eu preciso conversar com a minha mãe, Gustavo. É um passo grande demais para decidirmos sozinhas. Ele assentiu. A compreensão em seus olhos. Claro, conversem com calma. Mas saiba que a minha oferta é séria. Eu quero você aqui, para sempre. A decisão para Dona Lúcia era mais fácil do que Isabela imaginava. Ela via a felicidade da filha e o amor de Gustavo. Ela sabia que a fazenda, agora, era o lugar de sua filha. Vá, minha filha. Vá ser feliz. Eu vou com você. Não vou deixar o meu emprego, mas vou ficar mais perto de você. A mudança para a fazenda foi um momento de felicidade para as duas mulheres. O quarto de hóspedes luxuoso de Isabela agora era o seu lar. E a casa de Dona Lúcia era um anexo da casa grande. O fazendeiro de gelo havia criado um lar para a filha da faxineira e a própria faxineira. O dia a dia do casal na fazenda era uma rotina de trabalho e amor. Eles dividiam as tarefas, as responsabilidades e a felicidade. Gustavo e Isabela, o fazendeiro e a veterinária, se completavam. A vida de Gustavo, antes focada apenas no trabalho e no dinheiro, agora era preenchida pelo amor e pela família. Ele havia encontrado na filha da faxineira não apenas a salvação de seus animais, mas a salvação de sua própria alma. E o que era antes uma história de choque de culturas e personalidades, agora era uma história de redenção, de amor verdadeiro e de família. O casamento de Isabela e Gustavo era o assunto da cidade, mas, para o casal, era apenas o começo de uma nova vida. A cerimônia foi simples e íntima, na própria fazenda. Isabela estava deslumbrante em um vestido de noiva que Dona Lúcia havia ajudado a escolher. Gustavo, em um terno de linho, parecia ter abandonado de vez o semblante sério e rústico. Ele sorria como nunca antes. Os poucos convidados, os funcionários da fazenda e alguns poucos amigos leais de Gustavo, que não se importavam com a origem de Isabela, compartilhavam da felicidade do casal. Após a festa, a vida na fazenda Ouro Verde ganhou uma nova dinâmica. Isabela, agora a senhora Dutra, continuou seus estudos e abriu uma clínica veterinária na propriedade. Um sonho que se tornou realidade. A clínica não atendia apenas o gado de Gustavo, mas também animais de outras fazendas e até cães e gatos resgatados. Gustavo, antes um homem focado apenas no lucro, se tornou o principal apoiador e parceiro de Isabela, ajudando-a com a burocracia, a logística e até mesmo com o cuidado dos animais. A vida deles era um ritmo de trabalho, amor e aprendizado mútuo. Gustavo se encantava com a paixão de Isabela por cada animal, e ela admirava a forma como ele, um fazendeiro de raízes profundas, se adaptava a uma nova forma de ver a vida e os negócios. A fazenda, antes um império solitário, se tornou um lar. No entanto, a felicidade do casal foi posta à prova quando um antigo fantasma do passado de Gustavo retornou. Marlene, uma socialite ambiciosa e ex-noiva de Gustavo, que ele havia deixado anos atrás, reapareceu na cidade. Ela era uma mulher de beleza estonteante e de uma arrogância que competia com o antigo Gustavo. Ao saber do casamento de seu ex-noivo com a filha da faxineira, ela sentiu um ódio profundo e um desejo de vingança. Marlene não se contentou com o desprezo silencioso da elite. Ela queria destruir a felicidade do casal. Primeiro,
Ela tentou se reaproximar de Gustavo, usando o pretexto de negócios. Gustavo, você sabe que eu sempre te admirei. E sei que você merece uma mulher à sua altura, ela disse em um almoço, tentando desestabilizá-lo. Gustavo, no entanto, a rejeitou sem rodeios. Marlene, a minha altura é a da Isabela. Se você não consegue entender isso, então não temos nada para conversar. A rejeição alimentou ainda mais a sua fúria. Marlene então decidiu atacar o que considerava o ponto fraco de Isabela, a sua origem. Ela espalhou boatos maliciosos na cidade, dizendo que Isabela havia se casado com Gustavo por interesse e que a família dela era cheia de dívidas. Ela tentou convencer outros fazendeiros a não contratarem os serviços de Isabela, tentando minar o negócio da clínica. Os funcionários da fazenda, leais a Isabela, rechaçaram os boatos. Mas na cidade, onde o casal não tinha a mesma proteção, os rumores se espalharam rapidamente. Isabela, que havia superado a humilhação do início, sentiu-se novamente vulnerável. Uma tarde ela encontrou Gustavo com o olhar sombrio, e ele parecia o homem de gelo de antes. "O que foi, meu amor?" ela perguntou preocupada. Gustavo entregou-lhe um jornal. A manchete era um ataque direto a ela. A fazenda do gado e a história da filha da faxineira. Um conto de ambição ou amor? O artigo, assinado por um jornalista anônimo, era uma série de insinuações sobre a vida deles. Isabela sentiu o mundo desabar. As lágrimas se formaram em seus olhos. E o peso da diferença de classes parecia mais pesado do que nunca. Gustavo a abraçou, mas a impotência em seu rosto era visível. Ele, que havia construído um império, não conseguia proteger sua amada da crueldade das palavras. A luta deles agora não era contra uma doença de gado, mas contra um inimigo invisível, a maldade humana. E a pergunta era: o amor deles seria forte o suficiente para resistir a essa nova tempestade? O artigo de jornal, mais do que palavras em uma página, era uma arma. Ele atingiu Isabela em seu ponto mais vulnerável, o medo de ser vista como uma interesseira. A tristeza dela era palpável. E Gustavo, pela primeira vez em muito tempo, se sentiu impotente. Dinheiro e poder não podiam comprar a reputação de sua esposa, ou silenciar a maldade alheia. Isabela passou os dias seguintes em um estado de espírito sombrio. Ela evitou sair da fazenda, e sua paixão pelo trabalho parecia ter diminuído. Ela estava cansada de lutar contra um inimigo invisível, de provar seu valor a pessoas que nunca a aceitariam. Gustavo, por sua vez, estava furioso. Ele tentou ligar para o jornal para exigir uma retratação, mas as chamadas não eram atendidas. Ele descobriu que a jornalista, na verdade, era uma amiga de Marlene. A fúria dele se voltou contra sua ex-noiva. Ele ligou para ela, a voz carregada de ódio. "Marlene, se você está por trás disso, eu juro que vou te destruir. Você não tem o direito de atacar a minha esposa." Sua esposa? A filha da faxineira? Gustavo, você é uma piada. Você acha que o mundo vai aceitar essa sua paixão de fazendeiro? Ela respondeu com a voz cheia de deboche. Eu apenas mostrei a todos quem ela realmente é. Uma alpinista social que quer o seu dinheiro. Gustavo desligou o telefone, as mãos tremendo de raiva. Ele se sentiu tão impotente quanto Isabela. Eles estavam sozinhos, lutando contra o mundo. A depressão de Isabela se aprofundou. Uma tarde, Gustavo a encontrou sentada na beira do rio, chorando. Eu não aguento mais, Gustavo. Eu não sou como você. Você nasceu com tudo e eu nasci com nada. Eu estou cansada de lutar, de ser julgada. Talvez a Marlene esteja certa. Talvez eu só esteja aqui por causa do seu dinheiro. As palavras dela foram como facas para Gustavo. Ele se ajoelhou na frente dela, segurou seu rosto e a fez olhar para ele. Não, Isabela. Nunca diga isso. Você é a mulher mais forte que eu já conheci. Você não precisa de mim. Eu preciso de você. Você me salvou, me ensinou a amar, me deu um novo propósito. E se as pessoas não entendem isso, então elas são pobres de espírito. Não nós. O discurso de Gustavo, cheio de amor e sinceridade, tocou Isabela profundamente. Ela se lembrou de quem ele era e de quem ela era. Eles eram um time. E um time não desiste. Na manhã seguinte, Isabela teve uma ideia. Ela se sentou em frente ao computador e começou a escrever.
Ela não ia lutar com boatos, mas com a verdade. Ela escreveu uma carta aberta, que foi publicada no blog da Fazenda, que havia sido criado por Gustavo para divulgar os produtos e serviços da propriedade. A carta era uma confissão de sua história. Ela falava da humilhação de sua mãe, do desprezo de Gustavo, da doença dos animais, do trabalho árduo, da redenção, do amor. Ela não escondeu nada. E no final ela escreveu: "Eu sou a filha da faxineira. E tenho orgulho disso, porque a minha mãe me ensinou a dignidade, o trabalho e a honestidade. E o meu marido, o fazendeiro milionário, me ensinou a amar. Nós não somos perfeitos. Somos apenas duas pessoas, de mundos diferentes, que se uniram para lutar contra a maldade e o preconceito. E nosso amor é a nossa maior arma." A carta se tornou viral. As pessoas que antes a julgavam se emocionaram com sua honestidade e coragem. A história dela, contada com suas próprias palavras, era muito mais poderosa do que os boatos maliciosos. O blog da Fazenda explodiu de acessos e comentários. A maioria era de apoio e admiração. E para a surpresa de todos, o negócio de Isabela na clínica começou a prosperar como nunca. O público, revoltado com a injustiça, decidiu apoiar o casal. A vingança de Marlene havia falhado. Ela havia subestimado o poder da verdade. E para Gustavo e Isabela, a luta contra o preconceito estava apenas começando. Eles haviam vencido a primeira batalha, mas a guerra estava longe de acabar. O sucesso da carta aberta de Isabela foi um soco no estômago de Marlene. A estratégia que ela imaginou que destruiria o casal, na verdade, os uniu ainda mais e os transformou em heróis improváveis. O ódio de Marlene se intensificou, e ela decidiu que precisava de um plano mais drástico e pessoal. A guerra de palavras havia falhado, então ela partiria para a ação. Ela sabia que a fazenda era a grande paixão de Gustavo e o centro do novo mundo de Isabela. A melhor maneira de atingi-los era atacar o coração de sua propriedade, seu negócio. Marlene, com seus contatos na cidade e sua influência na mídia, começou a espalhar falsas denúncias sobre a fazenda Ouro Verde. Ela alegava que a fazenda estava poluindo a nascente do rio da região e que os animais de Isabela estavam infectados com doenças raras. As denúncias, embora infundadas, chegaram às autoridades e causaram um alvoroço. Fiscais do governo e jornalistas sensacionalistas invadiram a fazenda. Isabela, com a ajuda de Gustavo, defendia-se com os relatórios de sua clínica, com os registros de saúde dos animais e com a transparência de suas operações. Mas a cada fiscalização, a cada nova manchete, a tensão crescia. A pressão era imensa. Os funcionários da fazenda, que já haviam aceitado Isabela, ficaram preocupados. A nova fama de seu patrão e de sua esposa estava trazendo problemas que eles nunca haviam enfrentado. Uma tarde, enquanto Gustavo e Isabela discutiam a melhor forma de lidar com a situação, a mãe dela, Dona Lúcia, entrou na sala, preocupada. "Filha, por que essa mulher não nos deixa em paz? Ela não percebe que o dinheiro e o poder não trazem felicidade?" Gustavo, que ouviu a pergunta, sentiu-se desconfortável. Aquela frase, dinheiro e poder, atingia seu antigo eu. "Marlene não consegue entender isso, Lúcia. Ela foi criada com a mentalidade de que o mundo se dobra aos seus pés. Ela nunca teve que lutar por nada. Mas nós vamos mostrar a ela que ela está errada." Isabela, no entanto, estava exausta. Ela sentia que sua presença na vida de Gustavo era a causa de todo aquele drama. "Talvez o problema seja eu, Gustavo. Talvez, se eu não estivesse aqui, você não estaria passando por isso." Gustavo segurou as mãos dela, com firmeza. "Nunca diga isso. Eu troco todo o meu dinheiro, toda a minha fazenda por você. Você é a minha maior riqueza, e eu não vou permitir que ninguém, muito menos a Marlene, te faça duvidar do seu valor." O apoio de Gustavo era inabalável, mas a situação se agravou quando Marlene deu um passo ainda mais ousado. Ela conseguiu convencer um fazendeiro vizinho, Sr. Andrade, que era um dos amigos arrogantes de Gustavo, a se unir a ela. O plano era comprar a fazenda que fazia divisa com a Ouro Verde e dificultar a vida de Gustavo com ações judiciais e embargos. A notícia da aliança de Marlene e Sr. Andrade foi devastadora. Gustavo sentiu-se traído. Sr. Andrade era um amigo de infância, alguém com quem ele havia crescido.
A crueldade e a inveja de Marlene eram maiores do que ele imaginava. Isabela, por outro lado, sentiu uma faísca de raiva. Ela não era mais a garota assustada. Ela era a senhora Dutra, e ninguém iria ameaçar o seu lar. Ela sabia que precisavam de um plano. Um que não envolvesse a lei, mas a inteligência e a coragem. Gustavo, nós não vamos lutar com eles no tribunal. Nós vamos lutar no campo. Ela declarou com uma determinação que ele nunca tinha visto antes. Ele a olhou confuso. Como assim? Eles querem mostrar que a sua fazenda é um problema. Nós vamos mostrar que ela é uma solução. Vamos transformar a Ouro Verde no maior modelo de fazenda sustentável da região, com uma clínica veterinária de ponta e um centro de pesquisa. Nós vamos ser a prova viva de que a honestidade e a paixão vencem o dinheiro e a ganância. E eles não vão conseguir lutar contra isso. A ideia de Isabela era arriscada, mas brilhante. Era um plano que unia o conhecimento dela com o poder e a visão de Gustavo. Eles não seriam apenas marido e mulher, seriam uma força da natureza, e a batalha pela Ouro Verde estava apenas começando. O plano de Isabela e Gustavo era audacioso e exigia mais do que apenas dinheiro. Exigia paixão, trabalho duro e a colaboração de todos na fazenda. O casal reuniu os funcionários e explicou a situação. Eles seriam alvo de uma campanha de difamação e, para se defender, iriam transformar a fazenda Ouro Verde em um modelo de sustentabilidade e inovação. A reação dos funcionários foi de apoio incondicional. Eles amavam a fazenda, e a liderança de Gustavo e Isabela os inspirava. O trabalho começou imediatamente. A clínica de Isabela foi expandida e equipada com a mais moderna tecnologia. Ela transformou o local em um centro de pesquisa, onde ela e seus assistentes estudavam a prevenção de doenças no gado e desenvolviam novas técnicas de cuidado animal. Gustavo, por sua vez, investiu em tecnologia para a fazenda. Ele instalou sistemas de irrigação inteligentes, painéis solares e transformou o sistema de tratamento de resíduos. A fazenda se tornou um laboratório vivo, e o projeto, que eles chamaram de Ouro Verde Sustentável, começou a ganhar a atenção de especialistas. A imprensa, que antes publicava boatos maliciosos, agora se interessava pela história de superação e inovação. Jornalistas de revistas especializadas em agronegócio e sustentabilidade visitavam a fazenda para documentar o projeto. O casal que antes era atacado era agora o centro das atenções, mas de forma positiva. Marlene, no entanto, não desistia. Ela e o Sr. Andrade, com a ajuda de um advogado de má-fé, tentaram usar brechas na lei para dificultar a expansão do projeto. Eles alegavam que a fazenda estava infringindo normas ambientais e tentaram, em várias ocasiões, embargar as obras. Mas Isabela, com a sua inteligência e conhecimento, estava sempre um passo à frente. Ela antecipava os ataques, documentava cada passo da fazenda e tinha em mãos todos os laudos técnicos e ambientais. O confronto entre os dois lados se tornou um espetáculo na cidade. A imprensa local, que antes se aliava a Marlene, agora cobria o duelo, com uma mistura de fascínio e admiração. A figura de Isabela, a veterinária de origem humilde que enfrentava a poderosa socialite, se tornou um símbolo de força e coragem. Em meio a todo o trabalho, a vida pessoal do casal continuava. Eles, que antes viviam sob a sombra dos conflitos sociais, agora desfrutavam de uma felicidade tranquila e madura. Uma noite, enquanto jantavam, Isabela confidenciou a Gustavo algo que a preocupava. Gustavo, eu estou com medo de que essa luta nunca acabe. E se a Marlene e o Sr. Andrade continuarem nos atacando? Ele segurou a mão dela e sorriu. Isabela, a luta nunca vai acabar. Pessoas como a Marlene sempre vão existir. Mas nós temos algo que eles nunca terão: a verdade e o amor. Eles podem ter todo o dinheiro do mundo, mas não têm paz. Nós temos. Eles podem tentar nos derrubar, mas nós sempre vamos nos levantar. Porque nós somos um time, e um time não desiste. O discurso de Gustavo a tranquilizou. Ele não era mais o fazendeiro de gelo que a havia humilhado. Ele era um homem de coração, que a amava e a protegia. Eles estavam juntos nessa. E a vida, mesmo com todos os desafios, era linda.
Uma semana depois, Isabela recebeu uma proposta que mudaria o jogo. Um grupo de investidores, impressionados com o projeto Ouro Verde Sustentável, ofereceu uma parceria para expandir a clínica e o centro de pesquisa, transformando-os em uma instituição de referência em veterinária e sustentabilidade. Era a chance de Isabela de se tornar uma profissional de sucesso, independente da riqueza de Gustavo. E para o casal, era a oportunidade de provar, de uma vez por todas, que o seu valor não se media pelo dinheiro ou pelo sobrenome. A batalha contra Marlene estava longe do fim, mas Isabela e Gustavo tinham a certeza de que a vitória estava cada vez mais próxima. A proposta dos investidores foi um ponto de virada na batalha de Gustavo e Isabela contra Marlene. A parceria significava que o projeto Ouro Verde Sustentável ganharia uma escala nacional, transformando a fazenda em um centro de referência. A clínica de Isabela se tornaria uma instituição de pesquisa e ela, a diretora, era a prova final de que seu valor não se limitava à riqueza do marido. Gustavo ficou radiante. Ele viu na proposta não apenas um sucesso de negócios, mas a validação do talento de sua esposa. Eu sempre soube que você iria longe, meu amor, ele disse abraçando-a. Você não precisa mais da minha proteção. Agora o mundo todo vai te conhecer pelo seu próprio mérito. Marlene, no entanto, não conseguia aceitar a derrota. Ela e o Sr. Andrade, desesperados, tentaram uma cartada final. Eles tentaram comprar o jornal que havia publicado a carta aberta de Isabela para controlá-lo e espalhar mais mentiras. Mas o plano foi descoberto por um funcionário leal ao editor do jornal, que, indignado com a falta de ética de Marlene, expôs publicamente a tentativa de compra. O escândalo foi imediato. A reputação de Marlene, já manchada, desabou completamente. O Sr. Andrade, ao ver a farsa desmoronar, se desesperou. Ele sabia que o império de Gustavo era inabalável e que a aliança com Marlene havia sido o maior erro de sua vida. Ele tentou se retratar, ligando para Gustavo e pedindo perdão. Gustavo, por favor, me perdoe. Fui influenciado pela Marlene. Eu estava cego pela inveja. Ele implorou a voz trêmula. Gustavo, com a calma que ele havia aprendido com Isabela, ouviu o pedido. Eu te perdoo, Andrade, mas a sua aliança com a Marlene provou que você não era o amigo que eu pensava que era. A nossa amizade não tem mais salvação. O Sr. Andrade aceitou sua sentença, e a fazenda dele, que ele tanto valorizava, foi vendida para pagar as dívidas que ele havia acumulado com a má administração. Era um final triste para um homem que havia se deixado levar pela inveja e pela arrogância. A derrota de Marlene e a redenção de Andrade marcaram o fim da guerra. A vida de Isabela e Gustavo, que antes era uma série de batalhas, se tornou uma celebração. Eles agora poderiam focar no que realmente importava: o amor, a família e a construção de um futuro brilhante. Eles se preparavam para um novo capítulo em suas vidas. A clínica se expandiria. A fazenda seria uma referência. E o amor deles, que havia superado tantas adversidades, seria a força motriz de tudo. Uma noite, enquanto observavam o pôr do sol na varanda da casa, Isabela e Gustavo conversavam sobre o futuro. Eu nunca imaginei que a minha vida seria assim, disse Isabela sorrindo. Eu pensava que o meu futuro seria lutar para pagar as contas da faculdade e ajudar a minha mãe. Gustavo a abraçou. Eu achava que o meu seria ganhar mais dinheiro e ter mais terras. Mas o destino, ele nos uniu para mostrar que a vida é mais do que isso. É sobre encontrar a nossa alma gêmea, sobre amar, sobre crescer. Você me fez um homem melhor, Isabela. Isabela o beijou, o coração cheio de gratidão. Ela havia encontrado o amor onde menos esperava. O fazendeiro de gelo havia derretido e se tornado o homem de seus sonhos. E ela, a filha da faxineira, era agora a mulher amada dele, a parceira de uma vida inteira. A próxima etapa da história deles, eles sabiam, seria a mais importante. Eles queriam construir uma família, e no próximo capítulo, o amor deles daria um novo fruto. A vida na fazenda Ouro Verde ganhou um novo brilho. Com a clínica em expansão e o nome do casal limpo, o foco de Isabela e Gustavo se voltou para o futuro. Eles queriam mais do que sucesso profissional. Queriam uma família,
A notícia de que Isabela estava grávida foi recebida com uma emoção avassaladora. Gustavo, que parecia ter abandonado de vez sua antiga frieza, chorou de alegria. Ele se sentia completo. A gravidez de Isabela foi um período de tranquilidade e felicidade. Gustavo se tornou ainda mais protetor e atencioso. Ele a acompanhava em todas as consultas, preparava refeições saudáveis para ela e não permitia que ela fizesse nenhum esforço desnecessário. O fazendeiro rústico e orgulhoso se transformou em um pai babão e carinhoso. A primeira filha do casal nasceu em uma tarde ensolarada. Eles a chamaram de Aurora, em homenagem ao nascer do sol que tanto amavam na fazenda. A bebê, com os olhos azuis do pai e o sorriso gentil da mãe, era a prova viva do amor que havia nascido no meio de tanto conflito. A casa, antes tão silenciosa, agora ecoava com o choro e as risadas da pequena Aurora. Gustavo, que havia sido criado para ser duro e insensível, descobriu em Aurora uma fonte de amor incondicional. Ele passava horas com a filha nos braços, cantando canções de ninar e a levando para passear pela fazenda em seu cavalo favorito. Ele a ensinava sobre a vida no campo e sobre o valor da terra. Isabela, por sua vez, continuou seu trabalho na clínica, mas agora com uma nova perspectiva. A maternidade a tornou ainda mais empática com os animais e mais dedicada ao seu sonho de construir um mundo melhor. Ela e Gustavo uniram forças para criar um lar, onde a filha pudesse crescer, com os valores de honestidade, compaixão e amor, independentemente de sua classe social. No entanto, a felicidade não duraria para sempre. Um novo desafio, maior do que qualquer outro que eles já haviam enfrentado, estava à espreita. A economia do país entrou em crise. Os preços do gado caíram drasticamente, e a fazenda de Gustavo, por mais bem administrada que fosse, começou a sentir o impacto. Gustavo, que já havia superado a arrogância, sentiu-se novamente vulnerável. A crise era um inimigo invisível, mais poderoso do que qualquer rival humano. Ele se esforçava para manter a fazenda funcionando e os funcionários empregados, mas as dificuldades financeiras se tornavam cada vez mais evidentes. Isabela percebeu a preocupação do marido. Ele estava acordando mais cedo e indo para a cama mais tarde. A alegria que havia em seus olhos estava dando lugar à preocupação. Ela sabia que precisava fazer algo para ajudá-lo. Uma noite, ela o encontrou sentado na varanda, com a cabeça entre as mãos. "Está tudo bem, Gustavo?" Ela perguntou com a voz suave. Ele a olhou, e a vulnerabilidade em seu rosto era evidente. "Não, meu amor. Eu não sei se vamos conseguir. O valor do gado caiu, e os empréstimos estão em atraso. Eu não quero perder a fazenda. O nosso lar." Aquelas palavras, a confissão de medo e impotência, atingiram Isabela em cheio. Ela havia se acostumado a ver Gustavo como um pilar de força, mas a crise econômica o estava abalando. E agora, ela, a filha da faxineira, precisava ser a força que ele precisava. Ela tinha um plano arriscado, mas que poderia salvar a família e o lar que eles haviam construído. Isabela, com sua mente prática e seu coração cheio de amor, sabia que a salvação da fazenda não estava no gado, mas em um novo começo. Ela tinha um plano que unia a sua paixão pela veterinária com o sonho de sustentabilidade de Gustavo. "Meu amor, a fazenda pode ser mais do que uma criação de gado", ela disse, com a voz firme. "Nós temos a clínica, a nossa própria marca de produtos de origem animal e a credibilidade de um negócio limpo. Podemos transformar a fazenda em um negócio de agroturismo. As pessoas na cidade estão cansadas da poluição e do estresse. Elas pagariam para passar um fim de semana em um lugar calmo, com paisagens bonitas e, mais importante, com animais saudáveis. Nós podemos fazer parcerias com hotéis, com agências de viagens e com restaurantes de luxo. A fazenda não vai ser mais apenas sobre o gado, mas sobre a experiência, a natureza e o cuidado com a vida." Gustavo a ouviu com atenção. A ideia de Isabela era tão audaciosa quanto a sua carta aberta, mas desta vez era para salvar o que eles haviam construído juntos. Ele viu nos olhos dela
A mesma paixão que o havia curado no passado. Ele a amava e confiava nela. Você é uma gênia, Isabela, ele disse com um sorriso. É um plano arriscado, mas eu confio em você. O casal se uniu para colocar o plano em ação. Eles transformaram a fazenda em um refúgio para turistas. Eles criaram trilhas ecológicas, construíram chalés aconchegantes e abriram um restaurante com produtos da própria fazenda. Isabela, com sua clínica veterinária, organizou workshops de conscientização sobre o cuidado com os animais. E o Ouro Verde se tornou um destino de fim de semana para famílias da cidade grande. A nova aposta de negócio se tornou um sucesso. As pessoas amavam a tranquilidade do lugar, a comida caseira e a beleza dos animais. O dinheiro do agroturismo começou a compensar as perdas da crise no mercado do gado. A fazenda não apenas sobreviveu à crise, mas prosperou de uma forma que Gustavo jamais teria imaginado. Ele se sentia grato. Isabela não apenas salvou sua fazenda, mas salvou sua visão. Ele, o fazendeiro de gelo que só via dinheiro, estava aprendendo a ver o valor das coisas que não podiam ser compradas. O amor, a família e a felicidade. Uma noite, enquanto jantavam no restaurante da fazenda, Gustavo e Isabela conversavam sobre a vida. Eles se sentiam completos. O amor, que havia superado preconceitos, intrigas e crises, estava mais forte do que nunca. Nós fizemos isso juntos, meu amor, disse Isabela sorrindo. Não foi fácil, mas nós conseguimos. Gustavo a beijou. Ele olhou para sua esposa e para a sua filha, que dormia tranquilamente no colo da avó, Dona Lúcia. Ele tinha tudo o que um homem poderia desejar. Ele não era mais apenas o fazendeiro milionário. Ele era um homem feliz, um pai e um marido. Ele, o fazendeiro de gelo, havia finalmente encontrado o paraíso na terra. O amor verdadeiro, ele sabia, era a maior de todas as riquezas. Anos se passaram, e a fazenda Ouro Verde se tornou um oásis de sustentabilidade e amor, um testemunho vivo da jornada de Gustavo e Isabela. O agroturismo prosperou, e a clínica veterinária de Isabela se tornou uma das mais respeitadas do país. Eles tiveram mais um filho, um menino chamado Rafael, que cresceu ao lado da irmã, Aurora, em um lar repleto de carinho e valores. A família Dutra era a prova viva de que o amor pode quebrar barreiras. Dona Lúcia se aposentou, mas nunca se afastou da família que ela ajudou a construir. Ela, que um dia foi humilhada, era agora a avó amada de 2 netos e uma matriarca respeitada. O aniversário de 10 anos de casamento de Gustavo e Isabela foi celebrado com uma festa na fazenda, um evento que atraiu não apenas a comunidade local, mas também jornalistas e especialistas do agronegócio. A história deles, que começou com um choque de culturas e um romance improvável, havia se tornado uma lenda. A história do fazendeiro milionário que se apaixonou pela filha de sua faxineira. Gustavo, em seu discurso, olhou para Isabela com os olhos marejados de emoção. 10 anos atrás eu era um homem vazio, preso a um mundo de dinheiro e poder. Eu olhava para os meus animais e só via o lucro. Eu era um homem de gelo, mas então você chegou, e com sua bondade, sua paixão e seu amor, você derreteu o meu coração. Você não apenas salvou meus animais, você me salvou. E o que eu tenho hoje, uma família, um lar e um propósito, não tem preço. Eu te amo, Isabela. Isabela, com as lágrimas rolando pelo rosto, segurou a mão dele. E eu te amo, Gustavo. Eu te amo por quem você se tornou. Você me mostrou que o amor verdadeiro não tem preconceito, não tem classe social, não tem barreiras. Ele apenas é. Naquela noite, sob o céu estrelado do interior, eles dançaram juntos, cercados pelos filhos, por Dona Lúcia e pelos amigos leais. Eles haviam superado tudo. O preconceito da elite, a crueldade da ex-noiva, a crise financeira. E no final, o amor deles triunfou. A história termina com o casal e sua família vivendo um final feliz, mostrando que a jornada, por mais difícil que seja, vale a pena quando se tem amor e coragem. O fazendeiro de gelo e a filha da faxineira provaram que as maiores riquezas não são materiais, mas sim as que se encontram no coração. E aí, o que você achou dessa história?
Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal Contos de Afeto para mais histórias emocionantes.